Vamos falar com o Dr. Fernando Vana Pereira, médico oftalmologista, sobre um assunto agora de interesse de toda a família brasileira: cegueira infantil. Boa noite, doutor. Boa noite. Seja bem-vindo ao nosso Tribuna. Muito obrigado. Olha, eu recebi aqui uns números, doutor, que realmente eu fiquei bastante preocupado. Eu queria ver se realmente são corretos esses números. Olha, cerca de 30 mil crianças estão cegas no Brasil por doenças oculares que poderiam ser evitadas. Sim. Por que um número tão grande assim, hein, doutor? Isso é por falta de, às vezes, informação que a criança tem que ser levada a um médico especialista, um oftalmologista. Fazer o pré-natal também é muito importante, porque muitas dessas causas de cegueira são congênitas, são causas que poderiam ser evitadas com aconselhamento genético, com diagnósticos precoces ainda no intraútero. Então, assim, é uma coisa muito alarmante mesmo, chama muita atenção e, assim, desses números, 70% podem ser evitados se tratados adequadamente. Agora, eu vou fazer uma pergunta, não sei se tem alguma relação. A utilização de as telas, principalmente de iPads, assim, celulares, computadores, ela influencia muito nesses números aqui? Então, olha, tanto televisão, iPad, celular, eles têm uma normatização, eles têm um nível de radiação que é o considerado aceitável. Então, os aparelhos para chegarem no mercado, eles têm que responder uma norma para que não tenha um grau de radiação que possa causar algum problema para a visão. Na verdade, assim, televisão, iPad, celular, tudo que é exagero acaba prejudicando outras áreas. A criança às vezes deixa de fazer uma atividade física, pode deixar de fazer alguma outra coisa, mas causar lesão direta no olho não se tem nada comprovado quanto ao equipamento eletrônico vai causar Nem alguma pelo coisa. tempo de uso? Não, isso não tem, não. Tá. Agora, doutor Fernando, vamos às perguntas dos telespectadores. Tem muitas perguntas chegando aqui, já desde o finalzinho do intervalo. A Angélica Trancoso, São Luís, no Maranhão, faz uma pergunta interessante aqui. O que faz suspeitar que uma criança não enxerga bem? Quando a criança ela começa a desenvolver, às vezes uma coisa que pode chamar a atenção é ela colocar o brinquedo próximo do rosto, ela ficar encostada na televisão. Na escola, às vezes o desinteresse pela escola, às vezes a criança não quer nem... Notas baixas também? Isso, dificuldade de aprendizado, desinteresse, a criança às vezes não quer ir para a escola, às vezes ela pode sofrer até um distúrbio na autoestima, porque às vezes ela não consegue acompanhar igual o coleguinha do lado acompanha. Então, assim, tem várias coisas que podem chamar atenção. A criança com dor de cabeça também é um indício? Também é um indício que, dependendo do tipo de grau, pode ter dor de cabeça, pode ter cefaleia. E assim, uma coisa que é muito importante, a criança às vezes ela enxerga bem de um olho, mas ela não enxerga bem do outro. E é aí que passa mais desapercebido, porque para ela aquilo é normal. Tá. Ela tem um desenvolvimento normal, ela consegue enxergar, ela faz as atividades normalmente e ela não se dá conta que de um olho ela não está enxergando bem. Então isso é muito importante, você fazer uma consulta oftalmológica precoce. Não tem idade para se levar ao oftalmologista. Desde quando nasce já é possível fazer uma avaliação completa da criança. Olha, o Reginaldo Pereira, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, pergunta quando que começam os cuidados com a visão do bebê? Sim, desde o nascimento. Desde o nascimento? Hoje em dia, no Brasil, tem um exame que é gratuito, que é o exame do olhinho, que é o reflexo vermelho. Tá. É um exame simples que você consegue detectar algumas causas de lesões oculares. É um exame que, assim, é obrigatório ser feito em toda criança na maternidade. Só que nós temos exames que não são invasivos, que você consegue também fazer uma avaliação completa da criança, exames mais completos do que o do reflexo vermelho. Então, assim, o pai não precisa ficar preocupado, será que meu filho vai ter algum tipo de sofrimento para fazer o exame? É um exame indolor, não causa nenhum trauma para a criança. É muito simples, é muito fácil de fazer. É levar num especialista e pedir uma avaliação. Isso desde o nascimento. Olha só, a Daiane, de Santo Anastácio, São Paulo, aliás, está pedindo um beijo para vocês.
Ela quer saber se degeneração ocular tem cura. Então, a degeneração ocular, assim, dependendo do tipo, você tem, por exemplo, relacionada à idade, degeneração macular relacionada à idade. Você consegue fazer uma prevenção para não chegar em estágios mais graves. Mas você tem tratamento sim, tá? E você tem outros tipos de degenerações, por exemplo, retinose pigmentar é uma doença degenerativa da retina que pode causar a cegueira. Essa doença ela não é tratável. Você não consegue nenhum tipo de tratamento que você vai eliminar a doença, você vai curar a doença. Olha só, uma pergunta super interessante aqui da Sheila Espiridiano, de Presidente Prudente, São Paulo. Quando que o meu filho poderá operar a miopia? Tem uma idade específica para fazer essa cirurgia? Existe uma idade média. Geralmente a média, para se estabilizar o grau, o erro refracional, é mais ou menos em torno de 22, 23 anos. Isso varia de pessoa para pessoa. Então o que você tem que ter? Você tem que ter um acompanhamento de como está seu grau, como ele vem se desenvolvendo. Então às vezes você tem 22 anos e faz 1 ano, 2 que seu grau não muda. Como tem pessoas com 25, 26 anos, o grau continua mudando. Aí não vale a pena operar, porque você vai corrigir o grau que você tem naquele dia da cirurgia. A cirurgia não impede que esse grau volte a mudar, entendeu? Então, assim, tem que ter um acompanhamento com o oftalmologista. A partir do momento que tem a estabilidade refracional, a estabilidade do grau, aí você tem indicação para a cirurgia. Faz alguns outros exames para ver se a pessoa é apta para fazer a cirurgia, são alguns exames específicos para a cirurgia. Se tiver tudo bem, Olha, a Elisângela Cardoso de Paraty, Rio de Janeiro, ela também faz uma pergunta interessante. Ela pergunta se lentes de contato corrigem a visão tão bem quanto os óculos. Corrige, e muitas vezes até melhor. Dependendo do erro refracional, dependendo da quantidade de grau, a lente de contato dá uma qualidade de visão melhor do que o óculos dá. Tem menos aberração na visão. Olha, a Nayara Martins de Osasco vai na mesma linha e pergunta se a criança pode utilizar lentes de contato. Pode. Tem alguns casos, aquele caso que a gente está falando, por exemplo, às vezes a criança enxerga bem de um olho e não enxerga do outro, porque às vezes ela tem grau forte só no olho. E com óculos você não consegue ter uma reabilitação, às vezes, adequada. Então, às vezes, você tem que orientar os pais a colocar a lente de contato no bebê ou numa criança de 1, 2 anos. Quem vai cuidar são os pais, mas a criança também pode fazer uso de lente de contato, não tem problema nenhum. Olha, uma pergunta que vem agora da Rose de Camacari, diz que o olho coça bastante. O médico falou que é alergia. Sim. É isso mesmo? É Sim. Uma alergia? A gente tem as conjuntivites alérgicas, né, atópicas, que os sintomas são hiperemia, coceira, lacrimejamento. Então, tem muitas causas de coceira ocular que realmente é de origem alérgica e que tem tratamento, tem como melhorar bastante os sintomas. Tem uma senhora aqui que está perguntando, deixa eu ver se eu acho ela daqui. Boa noite, Fábio. É a Rose do Rio de Janeiro. Ela quer saber se a cegueira de um dos olhos é motivo para se aposentar. Ela é professora. É um motivo para se aposentar. Então, olha, fica prejudicada? Isso, assim... Um olho só? A cegueira legal, que chama. A gente tem um código que regulamenta isso. Na verdade, assim, a pessoa, para se aposentar, ela tem que ter uma visão no melhor olho, pior do que 20/200. O que é isso? Naquela tabela de leitura que o oftalmologista mostra na sala, seria ela não conseguir ver a letra maior, com o melhor olho. Então, por exemplo, para ela se aposentar, ela tem que ter, no melhor olho, uma visão igual ou pior do que 20/200. Senão ela não tem direito de aposentadoria. Tem benefício, mas não aposentadoria. Olha só, Fábio, boa noite. Pergunta ao doutor o seguinte: o meu neto tem um olho azul e um olho verde. Por acaso ele pode desenvolver algum tipo de anomalia? A Luísa de São José do Rio Preto. Não, aí não tem problema nenhum. Os olhos, na verdade, a íris, que é a que dá a cor aos olhos, ela tem o pigmento um pouquinho diferente de um e do outro, então é isso que dá a cor dos olhos diferente, mas isso não acarreta nada no desenvolvimento visual. Mais uma pergunta agora, a Marlete Santos, do interior do Ceará. Beijo para vocês aí do Ceará. Ela diz assim: boa noite, Fábio. Olha, o meu filho tem 7 anos e após sofrer uma queda em janeiro deste ano,
ele cortou em cima dos cílios e foi pontilhado. Certo. Mas eu tenho visto que daí para cá, de vez em quando, o olho fica muito vermelho e incha a pálpebra. É preciso fazer algum tipo de cirurgia? Então, tem que ver esse trauma, o que causou de lesão na anatomia da pálpebra dele. Por exemplo, às vezes um cílio que está crescendo virado para os olhos, então isso pode causar irritação. Então, assim, tem que fazer uma avaliação, sim, porque pode ser uma alteração anatômica que foi causada pelo trauma. Tá. Mais um aqui, vamos ver. O Ellison do Distrito Federal, ele quer saber se uma conjuntivite, ele tendo uma conjuntivite, se esfregar o olho, danifica a visão? Não, não danifica não. Assim, só se a unha pegar nos olhos e machucar, mas assim, só esse fato de coçar os olhos não vai causar nenhum dano na visão dele, não. Mais um para terminar aqui. A minha filha, boa noite, Fábio. Minha filha, quando faz exames de grau, dá muito alto, entre 5 e 6 de astigmatismo. Para a criança é indicado colocar a metade desse grau nos óculos? Esse negócio de metade, né, 1/3, isso, o que acontece? O astigmatismo, 6 graus, para astigmatismo realmente é um grau alto. Alto, né? Precisa até verificar, porque o astigmatismo ele é uma alteração da curvatura da córnea, que é a principal lente que a gente tem nos olhos. Então precisa até fazer um estudo melhor da córnea para ver se não tem nenhuma doença da córnea desse paciente. É assim, ó, às vezes a criança ou a pessoa que não está acostumada a usar o óculos, ela não consegue usar um óculos com o grau total logo de começo. Então às vezes você prescreve um óculos com o grau um pouco mais baixo até adaptar com o óculos para depois realmente chegar no grau total, entendeu? É isso que acontece. Ok. Doutor, queria agradecer muito sua presença. Eu Acho que agradeço. atendemos muitos telespectadores, né? Espero que sim. Muito obrigado pela sua presença aqui no Tribuna.